acabei chegando no livro, que é esse livro aqui, O Segredo. Renata, a resposta de tudo tá aí? Não. E aí, é isso que você tem que começar a entender e começar a ter um pensamento crítico. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E se o conteúdo que a gente aborda aqui nesse canal for relevante para você, se o tema desse vídeo te interessa, deixe seu like. Cara, vamos lá, eu sou a Renata Simões. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema o quê? Um tanto quanto delicado. Lei da atração. Ah não, Renata. Todo o mundo agora resolveu falar desse negócio da lei da atração. Quem dera. Quem dera se o mundo estivesse preocupado em falar sobre a lei da atração. Vamos entender uma coisa. Se você acha que o mundo está falando sobre a lei da atração, é porque você tem atraído pessoas, vídeos, livros, assuntos relacionados a esse tema. Você tem atraído esses assuntos, esses cenários e essas situações. Daí você ter a impressão que tá todo mundo falando disso. Ah, mas não tá. Infelizmente as pessoas estão mais preocupadas em falar de outras coisas do que mergulhar nesse assunto. Se você decidiu mergulhar nesse assunto, e aí justamente em função disso, o seu universo parece que tá começando a se rodear, diz parabéns. Por quê? Porque você está começando a fazer a lei da atração funcionar na sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Isso é lindo. Então, assim, sinta-se feliz se você está vendo muitas pessoas falando desse assunto. E, de verdade, minha opinião, Renata, que mais e mais e mais pessoas se interessem por isso daqui. Porque isso daqui é uma das pecinhas do quebra-cabeça que vai libertando a nossa mente da grande ilusão que nós caímos nela. E que bom, tá? Porque assim, ó, dentro do universo do desenvolvimento pessoal, de pessoas que trabalham, né, com desenvolvimento humano, eu que sou uma apaixonada por esse tema, como que a nossa mente funciona, o que a gente está fazendo aqui na Terra, né, da onde que a gente veio, para onde que a gente vai, quem somos nós, isso tudo aqui que está ao nosso redor, como que a gente cria essa parada, porque nós criamos essa parada. Nós fomos feitos co-criadores da nossa própria realidade, esse poder nos foi dado, ele foi concedido pra gente. Então eu nunca consegui acreditar, eu nunca consegui conceber a ideia de um determinismo da minha vida que tá fora de mim. De falar assim, não, e as coisas vão acontecer, mas elas não dependem de mim. Isso nunca fez sentido pra mim, nunca fez sentido. Então, muito nova, cara, lá com meus 20 e poucos anos, eu decidi mergulhar nesse universo. E aí, foi uma trilha mesmo, sabe? Assim, talvez como esteja acontecendo com você, cada vez que eu buscava um tema, um assunto, um livro, outros iam chegando. E as coisas iam se conectando e iam fazendo cada vez mais um sentido, assim, absurdo. E aí eu acabei chegando no livro, que é esse livro aqui. O Segredo. Renata, a resposta de tudo tá aí? Não. E aí, é isso que você tem que começar a entender e começar a ter um pensamento crítico. Existem as pessoas que vão pegar esse assunto aqui e vão abordá-lo de uma forma tão superficial, que vão falar assim, tá tudo aqui. E não é. Isso aqui é só uma pecinha do enorme quebra-cabeça que forma tudo isso daqui. Só que entender isso daqui é fundamental. E olha que legal, cara. Primeiro, aqui é só uma base pra você poder começar a conectar as coisas. Porque a gente precisa começar de algum lugar, né? Tem que você tá perdido, tá lá buscando as suas respostas. Em algum momento você precisa começar, você precisa pegar a sua estaca, marcar o seu ponto zero, o seu ponto inicial, e a partir dali você começa a construir. Como se fosse a fundação mesmo de um prédio que vai ser construído. Então, primeiro você começa colocando os pilares, fazendo a fundação, fazendo os buracos no solo. E aí você vai começando a construir daí pra cima. O meu alicerce, o meu marco zero, a minha estaca, começou aqui, nesse livro, O Segredo, no documentário Quem Somos Nós, que eu sempre falo dele, porque pra mim é onde muitas respostas vieram. Conforme eu assistia aquilo e depois eu
eu fui aplicando, porque a vida é sobre entrar em ação, né? Então a gente precisa acessar a teoria, entender a teoria, pegar essa teoria, praticar e analisar. Esse que é o grande processo. E daí, não tem certo e errado. Não existe certo e errado. Existe o caminho que eu trilhei, onde eu fui encontrando as minhas respostas. E você vai trilhar o seu. Só que para você começar a trilhar o seu caminho, você precisa começar a buscar a sua fonte. Para você construir o seu alicerce. A partir do momento que você começar a construir o seu alicerce, você vai começar a fazer os experimentos na sua vida. Conforme você for experimentando, experienciando, você vai tirando as suas próprias conclusões. E aí você vai vendo o que funcionou pra você, o que não funcionou pra você. O que funcionou, legal, aprende a replicar. O que não funcionou, duas opções, dois caminhos. Analisar, estudar, buscar, tentar entender, poxa, por que não funcionou? Por que isso daqui não deu certo comigo? Porque se deu certo com uma pessoa no mundo, tem que dar certo pra você também. E aí é tentar investigar por que aquilo ali talvez não tenha dado certo. Aonde você falhou, aonde você deixou de aplicar alguma coisa. E aí, cara, é mergulhar mesmo com a mente aberta, porque a responsabilidade tá na gente, a responsabilidade não tá no outro. Ou você tem a opção também de deixar pra lá e nunca encontrar as respostas. Esse caminho geralmente é um caminho que eu não recomendo e que eu não gosto de usar. Então olha que louco isso. A Rhonda Byrne, que é a autora desse livro aqui, ela tava passando por um momento de vida super complicado. Ela fala, né, uma das piores fases da vida dela. E aí a filha dela deu pra ela um livro centenário, e nesse livro ela fala, né, a Rhonda Byrne fala aqui, ó, ela conta aqui, ó, primeiras frases, tá, o primeiro parágrafo do livro, no prefácio: há 1 ano minha vida desmoronou, eu estava exausta de tanto trabalhar, meu pai morreu subitamente, e meus relacionamentos amorosos e com meus colegas de trabalho eram turbulentos. Eu mal sabia na época que do meu maior desespero viria o meu maior presente. Então, cenário, a vida da autora desse livro aqui, tava um caos. E aí vislumbrei um grande segredo, o segredo da vida. Veio num livro centenário que eu ganhei da minha filha Hailey. Comecei a investigar esse segredo ao longo da história. Não acreditei em quantas pessoas o conheciam. Aqui começa a ficar interessante. E é isso que tá no documentário também. Cara, documentário, tem o documentário completo aqui no YouTube, tem na Netflix, tem... Você entende que hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, todos esses ensinamentos, todos esses conceitos que um dia fizeram parte de uma filosofia ou de uma doutrina que era oculta, que era chamada de ocultismo. Por quê? Porque esse conhecimento ele não poderia ser revelado. Por quê? Porque aqui tá o poder. Aqui, não aqui. Tá? Não aqui no livro, nesse conhecimento todo que hoje a gente consegue acessar da palma da sua mão, se você estiver assistindo esse vídeo no celular, se você estiver no seu computador, cara, de qualquer lugar você consegue, nós conseguimos hoje acessar esse conhecimento, mergulhar nesse conhecimento e começar a desvendar isso tudo. Um dia isso era oculto, isso não era permitido chegar à grande massa. Só algumas pessoas que detinham esse conhecimento, e geralmente eram as pessoas que detinham um grande poder, seja ele qual fosse, na política, nas artes, na ciência. As pessoas detinham esse conhecimento. E foi isso que a Rhonda Byrne descobriu. Então isso daqui é uma obra valiosíssima, valiosíssima. Tem muitas pessoas, e aí provavelmente, se você chegou nesse vídeo, e se você está chegando nas pessoas que falam sobre esse tema, você vai ver muita gente que fala assim, esse negócio é uma balela, esse negócio não funciona, ai, o grande livro de ficção da história, essa... Ai, eu não consigo. As pessoas são engraçadas. O ser humano é engraçado. Por quê? Porque quando a gente acessa esse conhecimento, a gente está acessando o nosso verdadeiro poder, que é começar a entender e desvendar todo esse processo de criação e construção da nossa realidade e do mundo ao nosso redor. Então, olha só, a Rhonda Byrne começou a investigar o que estava por trás do livro que ela tinha ganhado da filha dela. E aí ela conta que eu não acreditei em quantas pessoas o conheciam. Conheciam o quê? Esse grande segredo. Detinham ou já tinham acessado esse conhecimento. Eram as maiores personalidades da história. Platão, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison,
Einstein. Então, onde que ela teve o clique da vida quando ela começou a investigar essas coisas? Ela falou assim, cara, é isso, é esse conhecimento aqui. Os grandes nomes da história, quando a gente presta atenção nas obras, nas falas, nas declarações dessas pessoas, existem nuances em todos esses lugares, fragmentos, pedaços desse grande conhecimento. E ela juntou as peças. Foi isso que ela fez, ela juntou as peças. E quando ela juntou as peças, ela foi buscar na internet, em sites, em links, e ela achou informações muito fragmentadas, ela achou peças muito soltas. E ela decidiu compilar isso tudo nessa obra chamada O Segredo. Qual foi o livro que a Rhonda Byrne ganhou da filha dela? Qual foi o livro? Foi este livro aqui, A Ciência de Ficar Rico. Tanto que aqui na capa, qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Então aqui, ó, a capa dos dois livros. Na capa desse livro, A Ciência para Ficar Rico, está escrito aqui, ó, o livro que inspirou O Segredo de Rhonda Byrne. Este livro aqui. Então, eu posso te falar que daqui eu comecei a entender muita coisa e eu decidi mergulhar e entender o que estava por trás da mesma forma que a Rhonda Byrne fez. E a gente vai chegando em nomes, obras, documentários, e você vai pegando isso tudo, vai experimentando na sua vida, vai testando, vai ver, ó, isso daqui funcionou, isso daqui não funcionou, por que não funcionou, o que eu tô fazendo errado. Você vai avançando. Quando eu caí nesse livro aqui, eu falei, bingo, tá, bingo da minha avó, né? Eu falei, cara, é isso. Olha aqui, ó. A Ciência para Ficar Rico, o livro que inspirou Rhonda Byrne. Uma mensagem poderosa para atrair sucesso financeiro usando o poder criativo. Que poder criativo é esse? O poder da mente. Depois a gente vai entrar nesse livro aqui. Não vai ser o foco deste vídeo de hoje, mas a gente vai ver nuances desse livro e depois a gente vai avançando na história para trás. Então, a gente vai avançar, a gente vai percorrer aqui nesse canal, ao longo do conteúdo, ao longo dos vídeos, muitas vezes nós vamos percorrer a linha do tempo para trás. E a gente vai viajar na história para ir entendendo as nuances que construíram, ou as pecinhas do quebra-cabeça que construíram toda essa base que a gente está tendo acesso hoje através das pessoas que falam sobre o segredo, sobre a lei da atração e sobre a lei da vibração. Que aí é um negócio muito importante. Olha só, a lei da atração existe? Existe. Ponto. Ela existe. Só que ela não é tão simples quanto se tenta colocar que ela é. Não sei se você já viu ou se você mesmo já tentou, né? Se você mesma já tentou aplicar e talvez não tenha tido tanto sucesso. Por quê? Porque não é simples. A gente precisa mergulhar, precisa ir mais fundo talvez do que você já tenha chegado até então. E calma, tá? Tá tudo certo. Talvez você ainda não tenha ido tão fundo porque te faltam ferramentas, técnicas ou uma orientação para começar a fazer as coisas do jeito certo. No livro A Ciência de Ficar Rico, o Wallace de Wattles ele fala muito disso. Fazer as coisas do modo, do jeito certo. E aí eu comecei a ficar intrigada com aquilo. Falei, cara, que jeito é esse? Que é isso? E aí, calma, já, né? A gente vai entender, vai conversar sobre isso. Só que aqui é muito importante a gente entender uma coisa. Quando a gente escuta, ou quando a gente ouve pessoas falando sobre a lei da atração, o poder do pensamento, para você atrair para sua vida aquilo que você pensa, tem um fundo aí de verdade? Tem, mas não é isso. Por quê? Porque não é o pensamento que atrai. Então, esse é o primeiro ponto que é importantíssimo de ficar claro aí pra você. Primeira coisa. Então, ouviu falar de lei da atração? Beleza, lei da atração. Esse negócio existe? Existe. Funciona? Funciona. Então, eu tenho que pensar nas coisas que eu quero que aconteça na minha vida e aí eu vou pensando e as coisas vão acontecendo. Não é isso. Não é isso. Pensar faz parte do processo? Sim. Pensar faz parte do processo, porque quando nós pensamos, e aí é a primeira etapa do processo de criação e de construção da nossa realidade, do mundo ao nosso redor. Porque o nosso pensamento, ele holograficamente imprime imagens na substância informe. O que é essa substância informe? A substância informe é onde tudo está inserido. Tá, ó, vamos abrir, ó. Já pulou de paraquedas? Não, eu já saltei de paraquedas. A gente fala saltar, não fala pular, né? Eu já saltei de paraquedas. Foi uma das experiências mais lindas da minha vida, assim, de verdade. Eu sou suspeita, eu gosto muito, mas já saltei. E
É muito louco. O que acontece quando a gente salta de paraquedas? Então a gente chega lá, na portinha do avião, tá? O instrutor tava aqui comigo, eu fiz o salto duplo, e ele fala, ó, 1, 2, 3, saltou, e você tem que saltar comigo, senão vai dar ruim, né? A hora que a gente sair aqui do avião, a gente tem que ir junto. Senão a gente vai embolar, meu pé vai embolar. Então, ó, 1, 2, 3 foi, 1, 2, 3, vamos comigo. Quando a gente sai do avião, o paraquedas tá fechado, né? Fechadinho, então tá ali, bonitinho. Pronto para ser usado. Pronto para ser usado. No momento que o instrutor acionar, ele vai abrir. E quando ele abrir, o que vai acontecer? A gente vai planar até começar a descer, perder a altitude e chegar no solo outra vez. Vamos jogar a Renata do avião. Preparada, Renata? Preparadíssima! Isso aí, ó. Abre, ele está sendo tudo que ele nasceu para ser. Porque o paraquedas fechado, ele serve para quê? O paraquedas fechado não serve para nada. Você precisa dar o comando para ele abrir. Assim é a nossa mente, a sua mente, a minha mente, ela foi feita para ser aberta. Então, se você ficar aí com a sua mente fechada, fechadinha, sua mente tá aqui, ó, fechadinha, e para você o mundo ele existe da forma que um dia te contaram, e é isso e ponto. E você não vai correr atrás de mais nada na sua vida, você não vai buscar entender mais nada, você vai parar de se fazer questionamentos, porque um dia te contaram que a vida, que o mundo funciona, opera desse jeito aqui, e você tem que acreditar nisso e ponto, e você tá pecando se você buscar um conhecimento fora daqui. Não é assim, não é assim. Busca, pelo menos, se abre para enxergar um pouco além, tá? Então, lá no livro A Ciência para Ficar Rico, uma das primeiras coisas que se fala é da existência da substância informe, da qual todas as coisas são feitas. Então, todas as coisas são feitas a partir dessa substância e nós estamos imersos, mergulhados nessa substância. Então, olha só, olha como que é simples. E aí vem a mecânica quântica para poder ajudar a entender uma série de coisas. A grande ponte para mim, a mecânica quântica, a física quântica, para mim é a grande ponte que liga conhecimentos que um dia foram tidos como esotéricos e que hoje em dia eles já estão na seara do estudo científico. E aí é estudar a mecânica quântica, cara. E aí das duas uma, você pode acreditar nisso ou você pode não acreditar nisso. Mas se você não acredita, provavelmente você ainda não foi em determinadas fontes que já falam sobre isso de uma maneira muito profunda, com muito estudo, enfim. Existe uma grande parte da academia que não quer que esse conhecimento seja trazido. É fácil da gente entender, né? Se as pessoas acreditarem que não depende delas, é muito mais fácil para as pessoas que sabem como manipular e dominar e enfim. Então, só questiona, tá? Só questiona. E vão existir as pessoas que vão falar que isso não é real. E vão existir as pessoas que já dedicam a vida a estudar isso e trazer esse conhecimento à tona. Decide quem você vai querer escutar. Quem você vai querer escutar? Quem você vai querer seguir? Você quer seguir, escutar, acreditar nas pessoas que falam que isso é uma grande balela, que isso não existe, que isso é uma furada? Você tá certo. Então, não existe certo e errado. Você quer acreditar aqui que não funciona? Acredita, segue, vai embora, tá tudo certo e vai viver sua vida. Só não deixa de prestar atenção nos seus resultados, nas coisas que te acontecem, no que você constrói, no que você atrai pra você. Presta atenção nisso, só isso. Ou você pode vir pro outro lado das pessoas que estudam isso, mergulhar, buscar entender, ler livro, conhecimento, busca. E aí você chega nas suas próprias conclusões. Tá, então volta. Existe uma substância informe da qual todas as coisas são feitas e nós estamos mergulhados nessa substância. No vídeo passado, a gente já falou que a nossa mente não é o nosso cérebro, certo? São duas coisas distintas. Minha mente não é o meu cérebro. Meu cérebro é o aparelho, a máquina, que me conecta com a minha mente. Então, através do meu cérebro, eu me conecto à grande mente. O meu pensamento... Porque o que é o pensamento? Já parou pra pensar nisso? O que é o pensamento? O
pensamento não está no cérebro. Onde que fica o pensamento? Onde ficam os pensamentos? Aonde eles ficam? Aonde eles são projetados? Os pensamentos são projetados nessa substância informe. Então eu projeto com imagens algo nessa substância informe. Então é muito importante pensar, claro, é lógico, é muito importante pensar, mas não é o pensamento que atrai. E aí tem uma pesquisa muito interessante do HeartMath Institute. Eu vou inclusive deixar o link desse vídeo aqui na descrição, porque é muito importante você acessar isso. O HeartMath Institute, lá dos Estados Unidos, fez uma pesquisa que comprovou que nós temos neurônios no coração. Olha que louco isso! Renata, como assim neurônio? Neurônio, a célula nervosa? É, nossa célula neurônio. Nós temos neurônios além do cérebro, nós temos neurônios em outras partes do corpo. E existe uma concentração grande de neurônios no coração e no nosso intestino. Tema para outro vídeo, mas tem. E olha que louco isso. Nós somos seres eletromagnéticos. O que é isso? Eletromagnetismo, né? O campo que nós formamos um campo, e esse campo ele é formado, ele vibra, como tudo vibra, né? Tudo vibra, tudo é partícula que vibra o tempo inteiro. A matéria, na verdade, ela é uma grande ilusão. São só partículas e elas se aproximam e dão forma às coisas. Mas no fundo, tudo tá vibrando. Então essa é a grande lei, que é a lei da vibração. Então é muito importante entender isso daqui. Sim, existe a lei da atração, mas pra gente entender a lei da atração, a primeira coisa que você tem que entender é a lei da vibração, certo? Tudo vibra o tempo inteiro. Quando eu penso, eu tô lá projetando as imagens na substância informe, isso é uma vibração também. Eu emano uma determinada vibração e isso vai construindo um campo ao meu redor. Só que quando eu penso, ao mesmo tempo eu também sinto. Então, nós somos seres que pensam e sentem. Então, nós pensamos e sentimos. Quando eu penso, eu construo um campo elétrico, eletromagnético, mas o pulso maior é o elétrico. Quando as ondas saem daqui do meu cérebro, projeta uma imagem holográfica na substância informe e aí eu estou construindo um campo de vibração, um campo elétrico. Pensamos, construímos um campo. Pensamos, construímos um campo elétrico. Quando nós sentimos, e aí vem a pesquisa do HeartMath Institute, que o link tá aqui na descrição desse vídeo para você acessar. Cara, estuda, assiste esse vídeo quantas vezes forem necessárias, porque o HeartMath Institute comprovou, fazendo medições, que o pulso, o campo que nós formamos aqui, a partir dos neurônios do nosso coração, esse sim é um campo magnético. Então pensamos, construímos um campo elétrico, sentimos, construímos um campo magnético. Você já viu o imã? Já viu o imã? Como que o imã atrai coisas para ele? Pelo magnetismo, não é? O magnetismo do imã atrai coisas. Então, se nós somos feitos da mesma substância que forma tudo que existe, que é essa substância informe, tudo é feito a partir dela, nós somos constituídos da mesma coisa que constitui os ímãs. O nosso campo magnético, ele funciona da mesma maneira. Se eu sou um grande campo eletromagnético, eu emito com o meu pensamento e eu atraio com o meu sentimento, com aquilo que emana do meu coração. Então, olha o que o HeartMath Institute comprovou. Que os neurônios que nós temos no nosso coração, ou seja, o campo que nós formamos quando nós sentimos, ele é 5.000 vezes mais forte do que o campo que nós formamos quando nós pensamos. Olha isso. O que eu sinto, ele tem um poder, ele representa um poder 5.000 vezes maior do que o que eu penso. Então, o meu campo magnético, ele é 5.000 vezes mais forte. Então, eu preciso entender que é só eu pensar e me concentrar nas coisas que eu quero que aconteçam. Não. O que adianta eu pensar com uma determinada frequência vibracional? E aí esse é um outro termo muito importante.
quando a gente fala da lei da vibração, é muito importante entender de frequência vibracional. Depois a gente vai entrar nisso também. É importante você já ir se familiarizando com esses termos, com esses tópicos que fazem parte do grande conhecimento que a gente vai acessar, que aos poucos a gente vai acessando, tá? Então, falar de lei da vibração é muito importante entender de frequência vibracional. Tudo vibra. E quando tudo vibra, cada coisa que está vibrando apresenta uma determinada frequência. Então, existem pensamentos e sentimentos que vibram numa frequência X e existem pensamentos e sentimentos que vibram numa frequência Y. Eu atraio exatamente aquilo que está na mesma frequência do que eu sinto. Porque se eu tô sentindo esse campo que está sendo formado, ele é 5.000 vezes mais forte do que eu tô pensando. Não adianta brigar, não tem briga. A disputa, ela já tá ganha. Quem leva? O sentimento. Então, se eu tô pensando numa coisa e eu sinto algo diferente em relação a essa coisa, exemplo, tá? Vou dar aqui um exemplo. E olha, nesse exemplo você vai ver a importância de juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Uma coisa vai levar a outra, que vai levar a outra, que vai levar a outra, que vai levar a outra. A gente precisa juntar isso tudo pra começar a encaixar as peças. Eu quero ganhar muito dinheiro. Então aí eu começo a pensar. Eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro. Beleza. Só que eu sinto no meu coração que o dinheiro, nossa, mas isso vai me trazer tanto problema, né? Nossa, e quantas pessoas que vão começar a se aproximar de mim por interesse? Nossa, e será que eu vou ter que mudar de bairro? Porque aqui onde eu moro, será que se eu tiver esse tanto de dinheiro eu vou viver em segurança? Aqui onde eu moro? Aí eu começo a gerar sentimento. Eu quero ganhar muito dinheiro. Eu começo a trazer sentimentos pro meu campo de medo, de insegurança, de dúvida. O que é mais forte? O meu pensamento, que eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro. Mas o campo que está sendo construído de medo, dúvida, insegurança, ele é 5.000 vezes mais forte, mais amplo, mais potente do que o campo formado aqui por esse pensamento. Quem vai ganhar? A dúvida, o medo, a insegurança, a incerteza. Isso destrói os meus pensamentos de querer ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque não está em alinhamento vibracional. O que eu sinto tem que estar alinhado vibracionalmente com o que eu penso. Então, fazer este alinhamento requer prática, técnica e muita disciplina. Porque isso tem que ser um exercício diário. Renata, e como que a gente consegue fazer isso? Com o tempo. Com o tempo, e era isso que eu queria passar nesse vídeo de hoje. Então vamos recapitular aqui rapidamente. Eu acho importante fazer as recapitulações para poder fazer o quê? Fixar. Então olha só, sim, a lei da atração existe. O que atrai coisas para nossa vida não é o nosso pensamento. Não é o pensamento o que atrai. Por quê? Porque nós somos seres que pensam e sentem. Já foi comprovado que o que nós sentimos é 5.000 vezes mais forte do que o que nós pensamos. E tudo vibra. Então, existe uma lei chamada lei da vibração e é importante a gente entender de frequência vibracional. Se o que eu penso e o que eu sinto não estão alinhados, sempre o meu sentimento vai vencer esta batalha. É isso nesse vídeo de hoje. Se esse vídeo fez algum sentido pra você, cara, deixa o seu like. Se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro aí de tudo que rola por aqui, pra gente falar dessas coisas muito loucas de lei da atração, física quântica e... enfim, cara, tudo que vai te fazer se desenvolver como pessoa, como ser humano e espiritual nessa caminhada aqui na Terra. E são essas paradas aqui que vão começar a libertar sua mente e expandir a sua consciência. Então vamos junto. Um grande abraço, luz e paz no seu coração. Boas vibrações sempre. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá. Tchau.